Eu queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e hoje nós iremos abordar no nosso canal Conteúdo Teológico com Arthur Magalhães, Conteúdos Teológicos com Arthur Magalhães, e iremos abordar hoje a respeito de o que é hermenêutica. O que é hermenêutica? Você já ouviu falar desse nome? O que é hermenêutica? É um canal que nós estamos... o nosso propósito desse canal é de falar sobre teologia, uma teologia sofisticada, uma teologia que venha todo mundo a entender, uma teologia que venha ampliar o conhecimento de todos que estão participando desse canal, no nosso canal no YouTube, Conteúdos Teológicos com Arthur Magalhães. E nós viemos hoje falar e abordar um assunto bem cultural, bem sofisticado, que se chama hermenêutica. O que é hermenêutica? Vamos lá. Hermenêutica é a interpretação coerente de textos, como a Bíblia. O objetivo da hermenêutica é fazer uma boa interpretação do texto, chegando, pessoal, ao seu verdadeiro significado, aplicando corretamente. Todo cristão, na minha opinião, deve procurar entender o que as palavras da Bíblia realmente significam, para não cair no erro. Os ensinamentos da Bíblia não são apenas questão de interpretação pessoal. Isso significa que não devemos forçar nossas próprias ideias sobre os textos, porque às vezes a gente lê um texto e a gente quer forçar as ideias daquele texto, do versículo que nós lemos, e queremos construir os nossos próprios fundamentos. A hermenêutica veio para nos ajudar, para que a gente venha entender melhor, para que a gente venha se aprofundar no contexto, seja ele literal, cultural, simbólico, metafórico. E nós, com a hermenêutica, nós penetramos mais no texto bíblico. Deus fala conosco através da Bíblia, quando nós lemos. O nosso objetivo é de descobrir qual é a mensagem de Deus para nós. Todos usamos, às vezes, nós mesmos, até os leigos, seja quem for, às vezes nós usamos hermenêutica quando lemos o texto. Por que nós usamos hermenêutica quando lemos o texto? Porque às vezes a gente vai querer estudar um pouco da história daquele texto, vai querer saber como foi a forma, qual é a cultura, qual era a tradição. Isso é hermenêutica. Quando você vai buscar a historicidade, a tradição do povo, você vai ter uma interpretação mais sofisticada do assunto, você vai dominar mais um assunto na hora de pregar. E a hermenêutica bíblica é uma forma organizada de compreender e interpretar o que lemos na Bíblia. Geralmente a hermenêutica, pessoal, envolve 3 passos. O primeiro passo da hermenêutica é entender o texto. O primeiro passo de ler um texto, entender as palavras que estão escritas. Isso significa entender o que a passagem da Bíblia está dizendo, sem interpretações e nem aplicações. Por exemplo, se lermos a parábola da casa construída sobre a rocha, em Lucas capítulo 6, 47, versículo 49, a primeira coisa que devemos nós atentar é a história. Neste caso, contar sobre um homem que construiu uma casa com alicerces fundos na rocha. A sua casa ficou bem construída, por isso conseguiu resistir a uma inundação. O outro homem fez uma casa sem alicerce, essa construção era fraca, por isso foi destruída na inundação. Nessa primeira fase, pessoal, é importante procurar o significado de cada palavra que você não entender, atentar para as frases complicadas, porque muitas vezes a gente lemos frases que são complicadas e nós não conseguimos desenrolar a interpretação. Mas quando nós entendemos um pouco de hermenêutica, temos essa ferramenta em mão, nós conseguimos compreender essas frases que são meio complicadas, alguns textos, versículos que são complicados. Então o primeiro passo que nós temos que fazer é entender o texto que nós estamos lendo. Você também pode ver como os elementos do texto da história estão relacionados. Por exemplo, por que a casa na rocha resistiu à inundação? Porque estava bem construída, tinha bons alicerces. Quem é comparado ao homem que não constrói alicerce para a sua casa? Aquele que ouve as palavras de Jesus, não põe em prática. Então nós temos que compreender o texto, nós temos que analisar o texto. A hermenêutica é uma ferramenta, é uma arte teológica que nos ensina a compreender o texto. Segundo passo da hermenêutica é entender o contexto. No primeiro passo a gente tem que entender o texto. E já no segundo passo da hermenêutica, ela nos dá a felicidade de também entender o contexto.
Nenhuma passagem bíblica existe sem contexto. Nenhuma passagem bíblica. Toda passagem bíblica tem que ter contexto. Muitas vezes, se não entendermos o contexto, vamos fazer uma interpretação errada. Ou não vamos entender nada. Cada versículo, cada passagem bíblica faz parte de uma história maior. Então, quando nós pegamos um capítulo, quando nós pegamos um livro, nós temos que entender o contexto. Porque tudo está ligado a uma coisa. Ignorar o contexto é como abrir um livro em uma página qualquer e ler uma frase ao acaso. Não faz sentido. Usando novamente o exemplo da parábola da casa construída sobre a rocha, quando olhamos para o contexto, vemos que uma história contada por Jesus para as pessoas que o seguem. Ele estava avisando o seguinte, pessoal, que não bastava só chamá-lo de Senhor. Os seus seguidores precisavam colocar os seus ensinamentos em prática, em suas vidas. Ele contou a parábola para mostrar que era importante ser praticante da palavra. Então, se a gente não fosse entender o texto, Jesus disse, não é só para me chamar de Senhor. Então quer dizer que Jesus não é o Senhor. Não, vocês têm que entender o contexto. Ele queria passar para o povo que não só chamar ele de Senhor ia servir, mas ele queria que o povo praticasse aquilo que ele estava ensinando. Está vendo como a hermenêutica ela é precisa? Quando se olha o contexto, pode ser útil analisar algumas coisas. O texto que vem antes e depois da passagem. O tipo de livro da Bíblia em que passagem se insere. Quem foi o autor da passagem. São coisas que a gente tem que ver. Quando a gente estuda um pouco de hermenêutica, nós vamos estudar algumas coisas acerca de algumas linguagens retóricas, quando nós falamos de metáfora, de simbologia, de analogia, de comparação, de símile, e de outras coisas que estão relacionadas. Quem foi o autor da passagem? Quem disse as palavras? Quem era o público-alvo original? Qual era a mensagem para o público-alvo? Isso são alguns pontos que eu estou passando para vocês. Qual era o contexto histórico e cultural da passagem? São alguns pontos que nós temos que entender. A cultura da passagem, qual foi o público que a mensagem estava sendo direcionada. E entender, o terceiro passo da hermenêutica é entender a aplicação atual. A interpretação pessoal deve ser a última parte de uma boa interpretação de uma passagem bíblica. Somente quando entendemos a mensagem original, pessoal, do texto, é que podemos aplicá-la em nossas vidas atuais. Apesar de ter sido escrita há muito tempo atrás, originalmente para pessoas muito diferentes de nós, a Bíblia continua relevante hoje em dia. Então, quando nós entendemos a mensagem, aí nós conseguimos passar a mensagem para a pessoa de uma forma bem singular, bem interessante, para que todo mundo venha entender. Então, quando a gente faz isso, nós conseguimos passar para o povo, para o público que nós estamos pregando, uma mensagem que tem ousadia e autoridade, porque você tem ousadia, você tem autoridade para explicar a palavra que você estudou, que você entendeu. A hermenêutica também, ela dá 3 pontos para a gente. A Bíblia interpreta a si mesma. Como assim a Bíblia interpreta a si mesma? Muitas partes da Bíblia explicam outras partes. O que acontece? Quando você lê a Bíblia, tem muitas partes que estão dentro da Bíblia que vão explicar outras partes que estão dentro da Bíblia. Um exemplo disso é o sinal de Jonas, mencionado em Mateus capítulo 16 e 4. Jesus explica o sinal de Jonas lá em Mateus capítulo 12, 29 e 41. Então tem coisas que estão dentro da Bíblia que são explicadas pela própria Bíblia. A Bíblia é consistente. Se a sua interpretação de uma passagem contradiz o que o resto da Bíblia diz sobre o tema e interpretação, provavelmente está errado. Os ensinamentos da Bíblia nunca se contradizem. Então, o segundo ponto que a hermenêutica dá é que a Bíblia, quando alguém chega para você e diz Ana tinha 6 filhos, já no capítulo 3 de 1 Samuel diz que ela tem 7, no Cântico de Ana diz que ela tem 7, no capítulo 2 diz que ela só tem 6. Meu querido, a Bíblia nunca se contradiz, nunca se contradiz. Então, isso é apenas uma falta de interpretação. A gente tem que buscar mais aprofundado. A gente tem que interpretar hermeneuticamente aquilo que está trazendo contradições em nossa mente. Terceiro ponto, hermenêutico. O Espírito Santo ajuda a entender. Isso é notório. Uma coisa que nós também temos que compreender, que não é só a ciência que vai nos fazer compreender as Santas Escrituras, mas também o Espírito Santo também vai fazer-nos a entender a palavra de Deus. Se você está com dificuldade em entender o que você lê na Bíblia, peça ajuda a Deus, o Espírito Santo lhe ajudará. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.